Como você enxerga a vida e seus acontecimentos? Vivemos em uma época que cada pessoa afirma ter sua própria verdade, ou seja, cada indivíduo enxerga a realidade pela sua própria ótica. As pessoas interpretam a vida segundo as crenças dos seus próprios corações, e as consequências disso são seríssimas. Uma vez que a forma que vivemos é um resultado daquilo que cremos, é inevitável concluirmos que a ótica influencia a ética, isto é, a maneira como você enxerga a vida e a interpreta determina a maneira como você vive. O resultado disso é uma guerra de óticas. Cada um julga ser detentor da verdade, ou, pelo menos, da sua própria verdade. A vida virou um caos, pois cada um tem sua ética, ou melhor, cada um vive da forma que quer e defende isso como legítimo, como um verdadeiro direito que ninguém pode tirá-lo. Como, então, resolver essa guerra de supostas verdades? A resposta está numa pessoa. Sim, na pessoa de Cristo. Quando Jesus assume o controle do coração através da regeneração causada pelo Espírito Santo, a ótica deixa de ser escrava do ego e se torna uma lente formatada pela verdade revelada. Isto é, a palavra de Deus determina como cada situação da vida deve ser enxergada e interpretada. E como consequência disso, a forma de viver passa a ser a forma de um discípulo. Na guerra de óticas, a esperança é o Evangelho de Jesus, pois apenas nele a ética será redimida. Eu gostaria de ler com vocês, e a versão que eu trouxe nessa noite é a NVI, e o texto está em João 17, no versículo 15. Vocês podem abrir suas Bíblias ou seus celulares e seus aplicativos, o que fica melhor. E eu vou ler a partir do versículo 15, e diz o seguinte: Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Vamos orar? Senhor Deus Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida. Obrigado por estarmos aqui reunidos mais uma vez em teu nome. Pai, que os nossos corações estejam abertos e receptíveis para receber de ti. Que não saiamos da mesma maneira como entramos aqui neste lugar, mas que a tua verdade eclode em nossos corações através da obra do teu Santo Espírito, que o Senhor tem operado em nós, através de nós e apesar de nós. Obrigado, Senhor, por ter nos livrado do mal. Obrigado, Senhor, por ter não poupado o teu Filho, para que nós hoje pudéssemos estar aqui reunidos em teu nome. Eu agradeço, e é no nome do Filho amado de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, esse texto de João 17... talvez seja uma das maiores orações e mais belas orações que nós encontramos nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento. É a oração que Jesus faz poucos momentos antes de ser traído. Ele ora, começa orando pela sua pessoa, que haveria de enfrentar a morte e a penalidade que deveria ser sobre nós. Depois ele ora por aqueles discípulos. E a continuidade dessa oração se aplica a nós, por aqueles que um dia seriam acrescentados. E apesar de ter roubado, vamos dizer assim, um pouco do texto da oração, que é para aqueles discípulos naquele contexto, a continuidade traz para nós a verdade. Vou puxar um pouquinho. A verdade que se aplica também para os nossos dias de hoje. O contexto da traição haveria de ocorrer. Uma agitação na cidade, um momento de incerteza e insegurança para aqueles discípulos que não sabiam o que aconteceria. E o interessante é que se você pegar depois um tempo na sua casa para ler, meditar nessas escrituras, nessa oração, você vai ver que, mesmo naquele contexto,
A oração de Jesus traz para nós segurança, a certeza da salvação que vem por meio dele, e a santificação e a unidade que ele espera de nós. E nessa noite eu gostaria de falar um pouco sobre esses 2 pontos finais da oração, que é sobre a nossa santificação e sobre, então, sendo conduzidos a partir do momento em que nós somos santificados, como isso resulta numa unidade perfeita pelo Espírito Santo de Deus. A relação com o mundo, eu no mundo, ou eu contra o mundo, traz para nós muitos fantasmas. E quando a gente fala sobre mocidade, juventude, e nós pensamos, muitos de nós estamos entrando no mercado de trabalho, já estamos nos consolidando de certa forma, e eu me considero um jovem também, apesar de 31 anos, e alguns acham que a adolescência vai até os 40, eu não acredito nisso, né? Estão tendo novos estudos, eu acho um absurdo, mas tudo bem. Mas a realidade é que quando nós pensamos no mundo, existe um grande fantasma que paira a igreja. Talvez por falta de conhecimento, ou de falta de preparo, ou de falta de estudo, nós vemos muitas lideranças aconselhando os seus liderados, suas ovelhas, a não se envolverem com o mundo, como se no mundo não existisse nada de proveitoso, ou nada de bom, ou nada que seja possível de ser absorvido e redimido através da nossa ótica cristã. Nós vimos uma semana, eu não preciso citar nomes, mas se você tem alguma rede social, e eu acredito que o mundo inteiro tem, a minha avó tinha, meu bisavô que faleceu há poucos anos atrás, ele tinha as redes sociais, há poucos anos atrás, nós vemos pastores falando que seus filhos não devem ir para a universidade, que seus filhos devem ser separados, e é melhor que eles façam qualquer outro tipo de trabalho, e até de certa forma reduzindo, e qualquer trabalho é honrado, se for feito através do que nós vamos ver aqui, de uma perspectiva e de uma conduta que seja verdadeiramente cristã. Mas nós temos visto orientações que não são reais, que tiram de nós a capacidade. Porque, na verdade, irmãos, viver no mundo é complicado. Se você não tem problema nenhum, você com certeza conhece alguém que tem. Mas Cristo não nos poupou de vivermos no mundo. Porque se Ele não tivesse nada para fazer com a gente, no momento em que nós fôssemos alcançados pela graça de Deus, nós poderíamos morrer, simples. Num apelo, em alguma igreja que costuma fazer, no momento em que as pessoas falam assim, eu quero aceitar a Cristo Jesus, eu quero que Ele more em meu coração, a pessoa poderia cair dura que está tudo certo, porque a gente não precisa mais fazer nada. E não é sobre isso. E eu brinco que a mesa em Santos fica na Joaquim Távora, perto de um hospital e perto do velório da Beneficência Portuguesa. Eu falo que se fosse para isso acontecer, a mesa teria a melhor localização para uma igreja na cidade de Santos. Porque a pessoa não precisa nem gastar com carro funerário. A gente já colocava uns obreiros para carregar o pessoal. A gente faria isso. Mas não é sobre isso. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. E aí então, como nós amamos a Deus de todo o nosso coração, nós temos esse anseio, nós queremos ser santificados, mas ao mesmo tempo nós vivemos num mundo onde o caos reina, o caos opera. É um paradoxo, é um dos grandes mistérios que um dia nós entenderemos. E a santidade, irmãos, ela tem efeitos práticos na nossa vida. Ela tem efeitos onde as nossas vidas se tornam distintas. Nós estamos vivendo uma constante tensão do que ainda não somos e um dia seremos. Mas é interessante que nós cantamos aqui que Deus é a fonte da vida, nós temos a sede, nós buscamos e ansiamos por Ele. Eu não sei quantos de vocês viram não polêmica, mas muitos pastores têm postado um comediante, Rodrigo Marques, que ele, num dos seus shows, ele fala que um dia foi conversar com um cristão, ele falou, você acredita na palavra de Deus? Acredito. Esse livro é a sua autoridade de fé? É. E aí começa a fazer várias perguntas, e aí ele fala assim, mas você leu? Ele fala, não. Mas por quê? Você já viu o tamanho? Aí quando pergunta, mas e o Harry Potter? Eu li 3 vezes. E o Senhor dos Anéis? Eu já li 2 vezes. A realidade
é que nós, e eu estou falando isso porque o próprio Cristo fala que nós seremos santificados na verdade, e a verdade é a palavra, mas a realidade é que nós vemos a cada dia saindo novas versões da Bíblia. É a Bíblia do médico, é a Bíblia da mulher que ora, é a Bíblia da mulher que não ora, do homem que chora, é a Bíblia NVI, NTLH, ARA, ACF, e a gente não lê, e a gente não busca conhecer. Nós vivemos distraídos, e os celulares, irmãos, é só você fazer um teste, vai no seu Instagram depois e vê quanto tempo você fica na semana ou por dia, na média. Você vai ver que se você tirasse meio tempo desse tempo para ler as Escrituras, sua vida já seria diferente. Eu falei que no pior das coisas, o conselho, o pessoal fala com o Éder e ninguém me chama mais. Mas não tem problema nenhum. A gente vive um contexto, e não é só o jovem, onde o aplicativo da Bíblia precisa nos dar o versículo do dia. Se você talvez não tenha uma orientação, você pega um plano de leitura e não tem problema nenhum. Mas a realidade é que até nós, pastores, estamos pecando nisso, porque nós estamos vivendo distraídos. Nós estamos constantemente sendo bombardeados, até pela central da Vivo, que nos liga constantemente. Eu estou pregando com o celular e está no modo avião, porque senão a Vivo, e eu nem tenho o celular da Vivo, mas fica me ligando. Atrás de Kaique, eu não sei quem é Kaique. Eu não sei. Mas o tempo todo, existem coisas que buscam tirar o nosso foco daquilo que é realmente importante. Buscam tirar o nosso foco e nos levam e nos arrastam como ondas no oceano, onde nós estamos à deriva. Se nós mergulhássemos nas Escrituras com zelo, com temência, com reverência, eu tenho certeza, irmãos, é que nem eu pratico jiu-jitsu. E muitas vezes, apesar de ser um cara grande, o jiu-jitsu é um ótimo exercício para o seu ego. Porque você vai ser humilhado, às vezes, por uma pessoa que tem 1/3 do seu tamanho. E é humilhante. E a verdade é que quando nós pensamos, e nós estamos olhando, e eu estou falando do jiu-jitsu num contexto onde nós, se não estivéssemos distraídos, estivéssemos atentos, nós não seríamos pegos em cada esquina, por cada coisa, por cada momento de distração. As Escrituras, e não existe um treino, muitas vezes eu não quero ir, principalmente se eu sou humilhado. A Thaisa trabalha com um rapaz que é faixa preta e treina comigo, que ele é careca e o apelido dele é Cabeleira. São as ironias da vida. E muitas vezes a gente não quer ir, porque nós fomos humilhados e fomos cansados, mas não existe um treino que às vezes eu não queira ter ido, ou tenha tido preguiça de ir, mas que eu tenha me arrependido de ter ido. As Escrituras deveriam ter para nós esse mesmo efeito. E eu tenho certeza que muito mais do que qualquer treino de jiu-jitsu ou qualquer esporte, você, mesmo que não queira abrir as Escrituras, não tenha essa prática, você nunca vai ter se arrependido de ter dedicado algum tempo a ela. Nunca. Eu garanto. Se isso não acontecer, você me liga. Pode me ligar. Que das duas uma. Ou você está fazendo alguma coisa errada, não está lendo, aí você vai ver que está distraído. Ou você está fazendo alguma coisa errada. Não tem como, irmãos. Porque a partir do momento em que nós mergulhamos nessas Escrituras, nós estamos sendo santificados pela palavra que nós recebemos. E aí, quando nós então somos santificados, e nós estamos em constante santificação, já fomos justificados pela cruz, mas agora esse processo de santificação, ele se torna diário a nós. Existe um desafio muito grande vivendo no mundo, de não dois extremos, que eu comecei falando, de nos isolarmos totalmente do mundo, ou de abraçarmos tudo que o mundo nos oferece. Existe uma história que João Calvino, e talvez alguns de vocês já tenham escutado essa história, ele tinha o costume de trancar as portas da igreja depois que o culto terminava. E os irmãos de sua igreja entendiam o recado. Era como se fosse assim: vão viver, sejam sal da terra, luz do mundo. Um sal no saleiro não serve para nada. Uma luz apagada, uma luz escondida, nós cantamos isso, não serve para nada.
E aí ele queria que os seus irmãos, as suas ovelhas, aqueles que estavam sendo pastoreados, entendessem que não tinha por que se esconder do mundo, mas sim viver uma vida com suas famílias, em seus trabalhos, com seus amigos, não se isolando. Mas hoje parece que a gente vive o outro extremo. E eu não sei se acontece com vocês, aqui na Presbiteriana de Vicente Carvalho, ou na Igreja de Cristo. Na mesa não acontece. Onde qualquer coisa se torna um pretexto para que a comunhão dos santos seja negligenciada. E o não acontece é ironia. Onde, por qualquer motivo, nós negligenciamos e negamos as nossas relações. Nós abrimos mão porque hoje choveu, porque hoje está sol, porque hoje eu preciso arrumar minha casa. Irmãos, eu não estou falando que não temos que fazer todas essas coisas. Mas a realidade é que nós temos vivido um outro extremo, onde o mundo invade os nossos corações e a busca pela unidade perfeita, por essa plenitude, ficou em segundo plano. Não existe mais. A palavra diz que as pedras clamariam se nós não proclamássemos, e parece que a gente está esperando um paralelepípedo gritar que Jesus Cristo é o Senhor, para a gente falar, é verdade, Deus existe mesmo, Deus é bom. Irmão, se você veio nessa noite aqui, talvez para escutar uma palavra, para se sentir motivado, para ir quinta-feira para o seu escritório, eu espero que essa palavra motive o seu coração, mas não por uma intenção de uma palestra, mas porque a verdade de Deus, a palavra de Deus, ela é verdade nos nossos corações. Ela frutifica e ela nos dá força para continuarmos, mesmo em meio ao caos desse mundo. Por que eu comecei falando um pouco de mim? Por que eu falei que não era sobre dar um currículo? Porque essa prática é muito comum. Nós vemos às vezes pastores falando, não, porque eu sou um pecador inveterado, querendo colocar uma falsa humildade, ou aqueles preletores, pregadores que trazem um currículo perfeito para se validar e não entender que não é sobre isso, é sobre sermos irmãos, é sobre sermos gente de verdade, é sobre estarmos inseridos um na vida do outro. A gente quer se validar, a gente quer se vangloriar. A glória é de Deus, mas a gente quer para a gente. A questão da vanglória, e nós na mesa estamos pregando nós estamos numa série com a carta de Romanos. A gente vê como a vanglória é algo que acontecia lá e continua acontecendo aqui. Como remete a um rito de que nós precisamos então nos validarmos e nos sentirmos poderosos e nos motivarmos a continuar por quem nós somos ou pelo que nós fazemos. E essa mentalidade mundana tem poluído as nossas igrejas nos dias de hoje. Nós estamos vendo o que a pessoa pode oferecer a mim, não quem ela é. Nós estamos pensando nos benefícios da relação e não o quanto eu posso me entregar por essa pessoa. Tanto que é por isso que as pessoas hoje, e a minha esposa odeia esse termo que eu uso, mas nós temos visto igrejas lotadas de usuários, de pessoas que buscam ter a sua demanda bem atendida. E aí, se o pastor não prega a mensagem que eu gostaria de ouvir, não foi bom. Se o louvor não toca aquela canção que eu estava esperando e não deu arrepio, não valeu. Aí, irmão, se você quer isso, você tem o YouTube. E aí você também não entendeu nada. E o nosso convite é que você busque entender através da revelação do Espírito Santo. O interessante de Paulo é que quando ele colocava todas as suas credenciais, no começo, ele é sempre o servo de Cristo. Era como se falasse assim, está vendo tudo isso que vocês estão olhando aqui? Que eu sou? Se eu quisesse me validar por isso, poderia? Não vale de nada. Eu sou cativo dessa mensagem. E é preciso, irmãos, termos a humildade de entendermos que nós somos irmãos. Antes do nosso partido político, antes do nosso time de futebol, dos nossos cargos, das nossas funções, dos nossos
impostos de renda declarados, antes de qualquer coisa disso, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Se nós estamos sendo santificados, cada vez mais a identidade de ser um irmão do meu próximo se faz real do que quem o mundo olha que eu sou. O LinkedIn se torna a rede social menos necessária, porque você não precisa de validações. Eu não preciso de validações para que o Éder me abrace e me ame como eu sou, porque o que nos une é muito maior do que qualquer coisa que a gente poderia obter lá fora. Se nós estamos sendo santificados, irmãos, se nós estamos entendendo que o processo de santificação é sermos cada vez mais moldados a sermos parecidos com Cristo Jesus, e se a nossa fé, que nós nos dizemos que somos cristãos, não está nos moldando, talvez o Deus que você esteja servindo é um Deus à sua imagem e semelhança. Se você não é confrontado por nada que a Escritura traz, você precisa repensar a sua vida. Você precisa olhar, porque ou você abraçou demais o que o mundo está te oferecendo, ou você não está considerando e não está entendendo a seriedade daquele que o chamou e o que custou para ele. E isso é muito perigoso para nós. Sermos moldados ao caráter de Cristo, sermos feitos parecidos com Cristo Jesus, não é um trabalho meramente individual. Ele não resulta numa pessoa transformada para que tenha o seu mundo satisfeito, para que tenha as suas vontades satisfeitas. Nós já estamos vivendo num mundo que está dividido, irmãos. E você não precisa de esforço nenhum. E se você pensar, e se eu perguntar para você, você não precisa me responder, mas falar, o que você acha que hoje está dividindo o Brasil? Você tem pelo menos umas 5 coisas para falar. E nós estamos deixando essas divisões invadirem as nossas relações, a nossa filiação, que é por meio de Cristo Jesus. Então a gente está querendo dizer que em quem a gente vota, e as eleições daqui a pouco vão acontecer, no âmbito municipal, são mais importantes do que aquele que senta ao meu lado no domingo e serve a Deus junto comigo. E aí não é levantar a bandeira para nenhum candidato. A gente está querendo dizer, e eu tenho, essa história eu posso contar, eu tenho, na Sírio Sírio, o pastor Tarek, é um grande amigo, ele é pastor em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Na igreja, as cadeiras não podem ser nem da cor azul ou da cor vermelha, porque metade da igreja não senta na cadeira. No culto, se tem Grêmio Internacional, a igreja fica vazia. Nós estamos colocando o nosso time de futebol na frente das nossas relações. Nós estamos colocando qualquer motivo, e aí você completa o X da equação com o que você quiser, para desconsiderar aquele que é um pouco diferente de mim. E unidade, irmãos, não é sobre a união dos semelhantes, mas é da comunhão dos desiguais, que foram feitos iguais pelo sangue de Cristo Jesus, que tiveram o mesmo valor. Por isso que é judeu, gentil, é mestre, escravo, homem, mulher, é alto, é baixo, é calvo, é cabeludo. Não tem distinção. Se nós formos alcançados, qualquer coisa que venha depois de ser um cristão é irrelevante. E como então a gente vive? E esse é o segundo ponto. Porque se nós fomos santificados, estamos neste processo, só existe uma resposta para essa santificação, que é a unidade. Existe uma ética nas relações. E a ética do reino de Deus, irmãos, ela é coletiva. Eu não sei se você já parou para pensar nos frutos do Espírito, mas mansidão e domínio próprio comigo, eu comigo mesmo, é tranquilo. Hoje em dia nem tanto.
Se você viu Divertidamente, você sabe que o 2, você sabe do que eu estou falando. A ansiedade tem dominado também os nossos pensamentos. A grande expectativa do que um dia será e muitas vezes não será. Mas não existe um fruto do Espírito que tenha cunho individual. Se tiver algum, você pode me corrigir agora. Porque eu me amar é muito fácil. Mansidão. Minha esposa consegue ficar tranquila sozinha. Mas às vezes de madrugada fala, amor, estou pensando nisso daqui. Coitada dela. Mas se nós temos essa ética, irmãos, é porque nós estamos sendo feitos santos, inteiros. Nós estamos em uma constante missão. E essa missão é viver nesse mundo quebrado. É trabalhar em prol desse mundo como um agente de reconciliação. E a igreja hoje parece que tem sido um bando de agente de divisão. Eu não sei em que ponto foi que a gente chegou, que a gente partiu de ser aqueles que serviam os órfãos, as viúvas, os necessitados, o que nem o Tim Keller define, o quarteto fantástico de Deus, que é o pobre, o estrangeiro, o órfão e a viúva, para aqueles que as pessoas têm que falar assim, ou você tem que falar, não, eu sou crente, mas eu sou diferente, ou, e aquele lá é crente? Nossa, estou muito melhor fora da igreja. Talvez você já tenha escutado algum desses no escritório. Você fala, não, mas eu sou crente, mas o fulano também é, mas eu não sou como ele. Aonde foi que a gente se perdeu nesse propósito que se tornou para muitos individual e não mais coletivo? Eu não sei se na sua Bíblia está diferente, mas na minha Bíblia, o Pai não é meu, é nosso. A oração é sobre o nosso Pai. A oração é trazendo o sentido de comunidade. E aí, às vezes, a gente acha que é óbvio, mas o óbvio está precisando ser dito constantemente. Porque a gente tem pregado a mesma mensagem há mais de 2000 anos, e nunca mudará, e glória a Deus por isso, mas o povo ainda não entendeu. A gente não vem para a igreja para ser motivado de forma individual. E agora fui atendido. Como foi boa a palavra de hoje. Não foi. Mas para a gente realmente experimentar o que Deus está fazendo nas nossas vidas, nós só vamos experimentar isso no coletivo, na unidade. Não tem fuga, irmãos. Se você não gosta de gente, ora para Deus, para transformar o seu coração, com um coração mais parecido com o dele, porque aí você vai passar a gostar. Quando falam sobre os personagens da Bíblia, que nós, às vezes, nós nos identificamos ou nós gostamos, as pessoas se assustam quando eu falo que eu me identifico com Jonas. Porque eu era um pastor, e antes de ser pastor, eu tinha aversão a gente, horror a gente. Para mim, podia todo mundo, fogo, derrama, o fogo que às vezes a gente quer que a gente caia, eu queria que caísse o outro. E está resolvido. E acabou. Poucas ideias. Mas quando eu entendo, e quando eu fui alcançado por essa graça, eu entendo essa graça e o que custou para Cristo Jesus, eu não consigo não mais expressar misericórdia para o meu irmão. Eu não consigo mais olhar com um olho, onde eu fico, depois de pregar a mensagem do Evangelho, sentado no monte, debaixo da árvore, falando, esse povo vai cair, vai errar. Estou só esperando. Deus vai moldando o nosso coração, irmãos. Deus vai conduzindo o nosso coração em unidade. Deus vai conduzindo as nossas relações. Porque se você quer se inspirar para voltar para o seu mundinho, talvez a fé cristã não seja para você. Mas se você está entendendo essa mensagem, irmãos, se você está entendendo essa necessidade da unidade, é que sem o amor de Deus, nós vamos viver isolados. O mundo já faz isso. O mundo tem a constante capacidade de nos isolar. E hoje em dia, ficou mais sutil, porque nós estamos cercados e bombardeados o tempo todo
por informações do mundo inteiro. Então a gente não acha que a gente está isolado. Eu comecei a perceber isso um dia que eu fui para um restaurante. Nós estávamos esperando uma pessoa chegar, tinham 6 pessoas na mesa, e as 6 estavam conversando entre si num grupo de WhatsApp com outra pessoa. Acontece. Aconteceu comigo. Deve ter acontecido com você já. Nós não estamos mais olhando uns nos olhos dos outros. Não estamos tendo relação uns com os outros. Por que a relação? Porque é o ato de relar. Relar é atrito. Atrito sai faísca. Dá ruim. É gente. Se você encontrar uma igreja perfeita, irmãos, estiver buscando alguma igreja, se você não faz parte, veio visitar, não conhece, está procurando uma igreja, se você falar, essa igreja é perfeita, não vá para algo que você vai estragar. Mas se você buscar uma igreja de gente de verdade, aí, irmãos, esse sim é o caminho. O pecado, ele cria em nós uma implacável e infeliz capacidade de nos concentrarmos em nós mesmos. E aí os nossos relacionamentos, os nossos casamentos não são mais para eu servir a minha esposa e amá-la como Cristo, mas porque ela tem que me fazer feliz. Nas minhas demandas, nas minhas expectativas que eu coloco sobre ela. Se aquela pessoa não me atende do jeito que eu quero, não serve. E aí o que o mundo traz para nós? Ele fala assim, não, você tem que andar com gente que ganha parecido com você, porque aí ninguém vai te pedir dinheiro. Ou você tem que andar com gente que ganha parecido com você, porque você não vai se sentir inferior a essas pessoas. Você precisa fazer networking. Você precisa construir relacionamentos com pessoas que têm afinidades e hobbies em comum. Nada contra os hobbies em comum. É bom, traz afinidade, traz afeto. Mas se isso é um impeditivo para me relacionar com o outro, você só tem que ter afinidade, eu estou buscando um monte de clone meu. A gente, talvez se eu apresentasse para você uma empresa, irmãos, e a unidade que Cristo nos conduz, nos torna a repensar a forma como nós agimos no mundo. Se eu falasse para você que existe uma empresa hoje, que ela é totalmente dinâmica, ela tem um plano de saúde top, ela oferece bolsa de estudos, não só para você, mas para os seus filhos, para a sua esposa, ela tem enfermeira à sua disposição, dentista, ela tem até um bar que você pode, no final do trabalho, e aí na presbiteriana dá para a gente falar isso, talvez tomar umazinha. Existem empresas que fazem isso. Existem empresas que são totalmente modernas, que oferecem áreas de descompressão, oferecem e visam buscar e trazer o bem-estar do funcionário. Mas se eu te falasse que existia uma empresa dessa mais de 200 anos atrás, você vai falar, não é possível. E uma empresa dessa, num contexto de revolução industrial, na Irlanda, próximo à Inglaterra, onde ocorreu a grande revolução, que condições de trabalho eram precárias, existiam, irmãos. A cerveja Guinness, por isso que eu falei da cerveja, a cerveja Guinness, para quem não conhece, aquela cerveja da lata preta, e eu não bebo, mas eu estou exemplificando, e existe um livro chamado Encontrando Deus na Cervejaria. Eles, há mais de 250 anos atrás, eles eram uma família cristã, dona dessa cerveja, mas que eles buscavam resolver as mazelas que existiam na sua sociedade, na sua cultura, sendo bons empregadores, abrindo mão muitas vezes de seus lucros, para que seus funcionários tivessem boas condições. Eles criaram um banco para que os funcionários pudessem comprar imóveis e propriedades e casas a juros quase que mínimos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que às vezes o que a gente está demonizando no mundo, que a gente coloca como mazelas, e existem sim efeitos nocivos no álcool e vícios, e eu não estou entrando nisso, mas muitas vezes a gente está vislumbrando, olhando com uma ótica, situações que podem ser usadas como redenção para uma cultura caída e quebrada. Nós nos esquecemos, irmãos, muitas vezes, de olhar para a lista dos apóstolos de Jesus. E eu conversava isso com o pastor Tiago vindo para cá. Que talvez, dos 12, o com o melhor currículo era Judas.
E você pode abrir algum comentário, você vai ver o que eu estou falando. Que daqueles ali ninguém prestava. A gente tem colocado condições para as pessoas que têm sentado às nossas mesas e para as relações que nós estamos estabelecendo, porque nós estamos enxergando aquilo que nós queremos que as pessoas sejam. E aí a gente esquece que a testemunha da ressurreição de Cristo Jesus foi uma prostituta, que foi alcançada e deixou de ser. Há muitos anos atrás eu tive a oportunidade de ir para a Holanda. E ainda existe aquele Habib's da Mário Ribeiro? Não? Na Mário Ribeiro existe. Se você sai da barquinha e quer ir para a Praia de Pitangueira, você inevitavelmente vai passar por aquele Habib's, né? Eu não sei se você já ouviu falar, mas em Amsterdã existe uma rua que é um distrito chamado Distrito da Luz Vermelha. É como se fosse o Habib's. Eu estava andando indo de um museu para o outro. Amsterdã é a capital da Europa com mais museus por metro quadrado. Eu estava andando de um museu para o outro e eu me deparei com essa rua. E é uma rua onde mulheres ficam expostas. Mulheres e homens ficam expostos vendendo seus corpos. E aí a gente fala assim, Deus não está nesse lugar. Tem gente que falaria. E aí existem relatos, e eu não sei, e aí eu aconselho vocês, existe até uma matéria que saiu na Coalizão pelo Evangelho, de uma família que não eram de missionários, o cara estava sendo transferido do Tennessee para a Holanda, e a mulher estava com o seu coração inflamado para trabalhar com esse tipo de gente que se deparava ali. E uma semana antes deles se mudarem para a Holanda, uma ONG que fazia um trabalho com pessoas que eram vítimas de tráfico sexual visitou a igreja. E elas estreitaram a relação e eles faziam um trabalho em Amsterdã. E eu estou falando isso porque quando eu andava naquela rua eu me assustei. E você tem que atravessar, não tem, é inevitável. Se você faz a pé ainda, não tem como você escapar ali. Só que naquele contexto eu vi duas senhoras que iam de porta em porta, naquelas mulheres, naqueles homens. E apesar de não falar holandês, o crente sabe reconhecer que tem algum versículo escrito. A grafia não é muito diferente. Mas eram mulheres que iam servindo e levando a mensagem do Evangelho para aquelas pessoas que estavam ali. Eram pessoas que eles estavam enxergando que aquelas pessoas poderiam ser irmãos antes de serem prostitutos. Nós temos esse desafio. Nós estamos querendo que as pessoas se tornem irmãs para que deixem de ser algo. E não entendendo que talvez já sejam nossos irmãos que precisam ser resgatados. A gente às vezes nem se alegra, irmão, se um desses entra na porta da nossa igreja. A gente tem sido como o filho mais velho do filho pródigo, que são os dois filhos perdidos. E a realidade é que os relatos continuam, e na pandemia, essas pessoas não puderam exercer a sua atividade laboral, econômica. E foram as igrejas daquela cidade que serviram aquelas pessoas. Estavam alcançando aquelas pessoas. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Nós não somos do mundo, mas nós estamos vivendo no mundo. Nós precisamos, através da ótica de Cristo, enxergar que Ele está nos chamando pelo nome. É o primeiro episódio do The Chosen. Aqui o pessoal assiste The Chosen? Assiste. É bonito. Se você não chorou com esse episódio, você precisa ver de novo. Eu sou grandão, mas eu choro muito. A gente precisa entender, irmãos, que o Evangelho tem para nós, no mundo, ele é a faísca, ele é o combustível, ele é a força motriz dos nossos corações em direção ao outro. Porque nós somos alcançados, nós não podemos poupar nossos esforços. A plena unidade, irmãos, ela é vista em amor. E a gente não está amando o mundo quando a gente está servindo. Porque a gente tem colocado condições. Mas quando você vai pegar um avião, você não pesquisa se o piloto é crente. Eu ainda costumo conversar com os motoristas de Uber. Minha esposa não gosta muito de falar da igreja, falar das coisas, mas a gente não pergunta se o motorista do Uber é crente. Você tem visto como muitas vezes os nossos corações estão com uma ótica errada
Porque aqueles que estão prestando um serviço para nós, não importa. Mas quando nós estamos nos colocando em direção ao outro, a gente coloca condições do que nós idealizamos que o outro tem que ser. A habilidade constante de ver a nossa regeneração, irmãos, nas relações, vem através do perdão. E aí, por que o mundo conheceria e atestaria que foi o Pai que enviou a Cristo Jesus na nossa plena unidade? Porque se tem uma coisa que eu tenho certeza, irmãos, que vai dar ruim, é na igreja. É gente. E é gente que entendeu que é gente ruim. Se não entendeu, precisa entender que bom é Deus. A gente é ruim. E aí, nas nossas relações, vai dar ruim. Porque são os nossos interesses, muitas vezes, e não os interesses do reino. Mas quando a gente passa em amor a ter unidade, o mundo vai falar, não, peraí. O cara que torce para o Grêmio e para o Internacional estão juntos. O que votou no A e o que votou no B estão se abraçando, estão servindo juntos, se amando. Aquele que pensa dessa forma, aquele que trabalha nesse lugar, eles estão em paz um com o outro. Empresas concorrentes. Como é que isso funciona? Como é que é desse jeito? Um cobrador de impostos e um zelote? Como é que essa mesa tem lugar para esses daí? Isso só pode ser divino. Essa unidade, irmãos, traz para nós essa completa unidade, porque ela é feita através da obra de Cristo Jesus, do sangue derramado naquele Calvário, que nos alcançou e nos deu uma filiação muito maior do que qualquer relação de sangue que a gente poderia ter. Existem amigos na caminhada que se tornam mais chegados que irmãos. Existe uma arte japonesa, eu já estou encerrando, que se chama Kintsugi. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso. E eu acho que ela ilustra muito bem o que a igreja deveria ser. O Kintsugi é o seguinte: se nós pegássemos um prato sem valor e nós quebrássemos ele, existem artesãos japoneses que eles unificam essas rachaduras e fazem um prato mais belo com fios de ouro, ou de prata, ou de algum metal precioso. Quando nós pensamos na relação que nós deveríamos encontrar e o que Deus está fazendo em nós, eu enxergo como se nós fôssemos uma porcelana quebrada, que Deus tem unificado através do seu Espírito Santo partes para formar um todo. Vasos de barro que são preciosos pelo conteúdo, não pelo nosso valor. Por isso que currículo não serve para nada. Currículo é da porta para fora. É se você está procurando um emprego. Se você quer validar o seu currículo com o seu irmão, talvez seja para você pedir um emprego na empresa que ele tem. Aí você fala, meu currículo está bom? É sobre isso. Essa plena unidade é contrário aos valores que o mundo tem colocado para nós. É contrário ao que o mundo tem dito que é o comum. A gente precisa parar de colocar, empresariar a igreja. Não que estrutura e organização não precisa, é importante. Eu sou formado em administração. Eu trabalhei muitos anos em outras empresas, que eu estou querendo dizer, existe uma importância nisso. Mas quando essa estrutura tem sufocado as pessoas, tem comprometido as relações, ela não está falando de nada. O mundo, se nós estamos no mundo e não somos dele, irmãos, nós somos como um barco que navega num oceano caótico, e nós não podemos deixar essa água entrar. Nós temos que crer que Cristo tem nos conduzido a essa plena unidade, a completa unidade, para que ele saiba que o Senhor me enviou. Jesus está falando no versículo 23. Um filho adotado, irmãos, é tão amado quanto um filho gerado. E nós fomos adotados pelo Pai. E a gente tem esquecido
o valor que foi colocado sobre nós, que também foi colocado sobre o meu irmão. Na escada, meu avô costumava dizer que a escada de Deus nos conduz para baixo, nos conduz em direção ao pé do outro, nos conduz em direção a servir, nos conduz em direção a sermos disponíveis, a não fazermos conta. Você quer saber quão amigo você está de uma pessoa? É quando você já não sabe quantos cafés você já pagou para ele e essa pessoa pagou para você. Irmão não faz conta. Eu não fico vislumbrando o que o outro tem além de mim, ou o que o outro pode obter, ou o que eu posso obter através do outro. Mas a gente nunca vai conseguir amar completamente alguém, irmão, se não entendermos que fomos completamente amados. Se não entendermos que podemos ser bênção para as outras igrejas dessa cidade. Que não é sobre denominações. Hoje nós temos diversas denominações representadas aqui. Não é a Presbiteriana de Vicente Carvalho que vai para o céu. É a igreja do Senhor. Não é a mesa. Não é a igreja do Porto. Não é a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo. Mas vocês entenderam. Mas é o todo. É o todo. É o melhor nome. Porque todo mundo é da igreja deles. É da igreja de Cristo. É bênção. A gente precisa compreender, irmãos, que a resposta, então, vão ser igrejas que não visam mais os próprios benefícios. E eu falo isso porque eu tive a oportunidade, no começo do ano, de ir para a cidade do pecado, Las Vegas. É chamada de cidade do pecado. E foi interessante, enquanto nós dirigíamos, a cada quilômetro tinha um dos 10 mandamentos. No caminho da cidade. Acho que fala assim, tipo, volte, não entre. E era a semana do Super Bowl, que é o maior... O Super Bowl é o segundo de comercial mais caro do mundo. Fazer uma propaganda no Super Bowl é extremamente caro. E a cidade de Las Vegas estava sediando. Eu não fui no jogo, tá, irmãos? Não sou milionário, não ganhei na Mega da Virada. Nem... Eu falo que se eu ganhar foi Deus mesmo, porque eu não jogo. Então, se eu ganhar é porque alguma coisa aconteceu. O bilhete já apareceu em casa. Mas estávamos ali e uma coisa me chamou muita atenção. Numa cidade onde eu estava saindo com a minha esposa de um restaurante e um rapaz ofereceu um cartão com números, um QR Code para homens e mulheres e falando, pesquisem, vejam. Num dos maiores letreiros, na principal avenida de Las Vegas, no momento em que nós estávamos ali, começaram a aparecer mensagens e versículos e mensagens falando que a nossa esperança não estavam em jogos, não estavam nos times que estavam jogando ali no Super Bowl, mas estavam em Jesus. E conduzia para um site. E o interessante é que esse site, irmãos, foram as igrejas daquela cidade que se uniram para no segundo mais caro. E aí não é medir ROI, retorno do investimento, quantas pessoas viram, mas as igrejas daquela cidade do pecado se uniram para o nome de Jesus na avenida mais cara, sem levar o nome de nenhuma igreja, mas sim as igrejas da cidade de Las Vegas, para falar que Jesus é a esperança para aquela cidade. Quando nós vemos a plena unidade acontecendo, irmãos, nós vemos igrejas se unindo, independente de suas denominações, independente de suas afinidades, mas para que o reino seja anunciado, para que as boas novas sejam proclamadas, para que a gente possa se alegrar. E nós temos visto isso, irmãos. Por isso que eu falo que é um milagre divino. Cada reunião que nós temos, esse ajuntamento, é um ajuntamento precioso quando nós vemos que a Igreja Presbiteriana de Vicente Carvalho, através da mocidade, tem feito chamando gente que é diferente, que talvez não seja tão calvinista, que talvez tenha uma confissão um pouco mais batista, que batiza de um jeito, que batiza de outro, a quantidade de água que é irrelevante, mas que é unificada pelo sangue de Jesus Cristo. Essa unidade, irmãos, transforma o mundo. Essa unidade nos motiva e nos conduz a uma verdade.
E aí se você falar, mas Gabriel, se a gente fizer tudo isso, que garantia a gente tem que vai dar certo? A obra na cruz de Cristo Jesus. Se você um dia estiver duvidando de alguma coisa, olha para a cruz. Conduza as suas dúvidas, as suas angústias, porque a gente vai ter. A gente tem. Os pastores também têm, irmãos. Nós somos confrontados por essa palavra. Na mesa a gente fala que se essa palavra não falou com você primeiro, não pregue. Nós somos confrontados diariamente. Mas nós podemos ter a garantia, irmãos, que nós não estaríamos sozinhos, e não podemos, e não precisamos estar, porque Cristo naquela cruz esteve sozinho para que nós nunca mais estivéssemos. Porque mesmo que nós estivéssemos sem ninguém, nós ainda teremos o Consolador. Isso é precioso demais. Mas Deus é tão bom, que de servos nos faz amigos, de amigos nos faz irmãos. E hoje a gente tem a oportunidade de celebrar como irmãos essa semana. A gente tem a oportunidade de cantarmos juntos ao Rei que nos fez família. A minha oração é que a gente possa enxergar o mundo como um lugar que precisa ser alcançado, onde as densas trevas existem, a nossa luz, a luz de Cristo Jesus, possa alcançar, e sejamos um exemplo de unidade em amor através de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Pai eterno, obrigado, Senhor, porque nós somos feitos família. Obrigado porque a Tua palavra não nos deixa da mesma maneira. Pai, nos conduz a um coração mais parecido com o Filho Jesus. Nos faz parecidos, nos traz um coração, nos dá um coração misericordioso. Um coração capaz de amar até aqueles que nós julgamos diferentes da gente, daqueles que nós julgamos inferiores, que esses julgamentos não existam em nossos corações, que eles caiam por terra, que eles sejam removidos, e que a gente seja capaz de enxergar que na mesa existem lugares para aqueles que talvez o mundo não tem dado até lugar para essas pessoas. Nos faz termos corações inclinados e ouvidos atentos a ouvir a Tua doce voz. Nos transforma em agente de reconciliação, porque nós fomos feitos e que nós estamos sendo feitos um contigo, fomos reconciliados e alcançados. Que essa graça irresistível nos conduza a caminhos doces em meio a esse mundo caótico. Que a gente entenda que não fomos tirados do mundo, mas estamos sendo livrados do mal diariamente. Porque o Senhor tem guardado os nossos caminhos, o Senhor tem guardado as nossas vidas. Nos conduz em meio à verdade. Eu peço isso e oro em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Obrigado.